No episódio de hoje eu quero começar com um questionamento. Tem alguma coisa na sua vida que você ainda não começou? Não precisa responder em voz alta. Deixa a pergunta um pouco com você, na sua mente, porque eu aposto que não foi difícil pensar em alguma coisa. Um projeto, uma conversa, uma mudança, uma decisão que você fica empurrando para frente. Ela está ali. Já faz um tempo e você sabe disso. E aí você olha para ela todo dia, às vezes de longe, às vezes você chega perto, quase encosta, mas recua. Sabe, eu também faço isso. Na verdade, foi pensando nisso que eu quis trazer esse tema hoje. Não como quem já resolveu a questão, mas como alguém que está no meio dela junto com você. Porque existe algo muito específico no ato de começar, que não é preguiça, não é falta de vontade. E muitas vezes não é nenhuma coisa chamada medo. Pelo menos não do jeito que a gente costuma nomear o medo. É uma coisa mais sutil, mais traiçoeira e ao mesmo tempo mais humana do que a gente imagina. E por isso hoje eu quero explorar isso com você. O que nos paralisa antes mesmo do primeiro passo, o que acontece dentro da gente nesse momento de limiar e o que de verdade pode nos mover. Você está ouvindo o Em Relação. Eu sou o Luiz Marcelo e esse é um espaço para a gente refletir, encontrar clareza e se mover. Vamos conversar um pouco? Tem uma história que eu ouvi certa vez e que ela é contada mais ou menos assim. Havia um homem, já de idade, cabelos brancos, dessas pessoas que parecem ter chegado no lugar de dentro que a maioria de nós ainda está tentando encontrar. Ele costumava sentar todo dia à beira de um rio, não fazia nada de especial ali. Só ficava pensando, olhando a água passar. Certo dia, um rapaz se aproximou, um rapaz jovem, inquieto. Desse jeito que a gente fica quando sente que a vida está acontecendo em outro lugar e a gente está parado olhando de fora. O rapaz olhou para o rio, olhou para o velho e disse para o velho que precisava chegar ao outro lado, mas a correnteza era forte. Mal dava para olhar o fundo do rio e as pedras pareciam escorregadias. O velho ficou em silêncio por um momento. Depois, sem dizer uma palavra, ele se levantou devagar, caminhou até a beira do rio, colocou um pé dentro, depois o outro. A correnteza, claro, empurrou. Ele balançou, em algum momento molhou até a cintura, mas continuou, um passo de cada vez, escolhendo onde pisar, ajustando o equilíbrio, se deixando mover pela água sem se deixar ser levado por ela, e atravessou o rio. Do outro lado, ele se virou para o jovem rapaz, que ainda estava na margem, e disse com uma calma que não era arrogância, era só verdade mesmo, que o rio não ficava mais fácil de onde ele estava. O velho voltou, sentou e ficou olhando a água passar de novo. O rapaz ficou ali por mais alguns minutos, pensando, e até colocou o pé na água. Pois é, essa história me acompanha há um tempo. Ela não tem uma grande moral explícita, não tem receita. Ela não diz: "Você consegue se acreditar em si mesmo, nem enfrente seus medos". Ela só mostra uma coisa que a gente já sabe, mas que às vezes precisa ver de fora para reconhecer, que o obstáculo não desaparece enquanto a gente fica pensando nele, e que o rio não vai baixar de nível esperando por você. O único jeito de saber onde pisar é pisando. Mas vamos ser honestos, porque seria fácil demais parar aqui e dizer: "Então vai lá e faz". E eu não estou querendo fazer isso com você.
Esse tipo de conselho, inclusive, além de pouco útil, ignora uma coisa real que acontece dentro da gente. Então, deixa eu perguntar novamente, mas de outro jeito. Por que a gente não começa? A resposta mais comum é: não estou pronto ainda. E essa resposta carrega muita coisa dentro dela, e ela precisa ser desmontada com muito cuidado, porque existe um mito da prontidão, que funciona mais ou menos assim. A gente cresceu numa cultura que ensina para nós que existe um momento certo para começar, que você vai saber quando chegar, que quando você estiver preparado de verdade, mas de verdade mesmo, as coisas vão fluir. E aí a gente fica esperando essa sensação, esse clique, esse dia em que acorda diferente, motivado, sem dúvida, com energia, com clareza total sobre o caminho a ser seguido. Mas é preciso que você saiba uma coisa fundamental sobre esse dia: ele não existe. Não porque você seja incapaz, mas porque a prontidão não é um estado que antecede a ação. A prontidão, na verdade, é o que aparece dentro da ação. Ela é construída no processo, nunca antes. Neste momento, vamos fazer um exercício. Pense em qualquer coisa que você faz hoje com certa naturalidade, seja cozinhar, dirigir, ter uma conversa difícil com alguém, exercer a sua profissão. Tudo isso teve uma primeira vez, concorda? Teve um momento em que você era completamente iniciante, sem segurança, sem repertório. Você não esperou se sentir pronto. Você fez. E fazendo, foi ficando pronto. Por isso, minha gente, a prontidão que a gente busca antes de começar é, na verdade, o resultado de já ter começado. E além de tudo isso que eu trouxe até agora, existe uma outra camada aqui que vale muito a pena ser explorada, que é o medo de que o primeiro passo seja errado. Você já deve ter pensado sobre isso. Como terapeuta, eu vejo isso com muita frequência nos atendimentos. Pessoas que passam meses, às vezes anos, pesquisando, planejando, comparando opções, não porque sejam indecisas por natureza, mas porque existe uma crença de que se o passo for errado, alguma coisa irreparável vai acontecer. E sinceramente, é preciso olhar para isso com muito cuidado, porque essa crença, ela não nasceu do nada. Ela tem uma história. Às vezes, é uma história de ter sido julgado quando errou. Às vezes, é uma história de que na sua família, erro era sinônimo de fracasso e fracasso era sinônimo de vergonha. Então, o nosso sistema aprendeu: melhor não tentar do que tentar e falhar. Só que esse sistema que aprendeu e que um dia foi encarado como uma forma de proteção, eu preciso te dizer que hoje ele desempenha um papel de uma prisão. Porque é aquilo, quando a gente evita o passo errado, seja a qualquer custo, acaba por não dar nenhum passo. E aí surge uma pergunta que eu gosto muito de fazer, tanto para mim quanto para as pessoas com quem trabalho, que é mais ou menos assim: qual é o custo de não começar? A gente passa muito tempo calculando os riscos de cada passo, mas raramente se calcula os riscos dos passos que não damos. Mas saiba que eles existem e eles se acumulam silenciosamente. E o resultado? Os anos que passam. As versões de você que ficaram esperando permissão para existir. Aquela vida que foi vivida apenas no modo rascunho.
E você pensa que acabou por aí? Pois é, ainda existe outra variação desse padrão, que é a perfeccionista. Você com certeza já ouviu falar a respeito. O comportamento perfeccionista é diferente do medo de errar, embora seja primo dele. As pessoas que possuem um comportamento perfeccionista não estão esperando se sentir pronto, estão esperando a ideia de ficar perfeito, o plano ficar sem brechas, o contexto ficar ideal. Imagina, às vezes o perfeccionista, né, está esperando um sinal do universo que diga claramente: agora é o momento. E o que acontece é que quanto mais a pessoa faz algo sem agir, mais ele cresce na sua imaginação. Daí vira uma coisa maior do que é. Vira mais complicado, mais arriscado, mais definitivo do que qualquer passo real poderia ser. E a ação, minha gente, reduz o tamanho das coisas. Por isso é incrível que aquele e-mail que você ficou pensando por 3 semanas, quando você finalmente escreve, leva 15 minutos. Sabe aquela conversa que você adiou por meses? Pois é, quando você finalmente decide ter, ela dura meia hora e raramente é tão catastrófica quanto você imaginou. E aquela fantasia do pior cenário é quase sempre maior que o pior cenário real. Mas você pode agora estar se perguntando o que que seria começar pequeno. E isso é uma pergunta válida, né? O que isso significa de verdade? Bem, quando eu digo isso, bem, quando eu digo começar pequeno, não estou falando de pequenas metas no sentido de planilha de produtividade. Estou falando de algo diferente, de encontrar o menor gesto verdadeiro que aponta na direção daquilo que você quer. Não é sobre vou mudar minha vida, mas o que eu consigo fazer hoje, agora, que seja real e que esteja alinhado com o que importa. E mais, que depende de mim e não envolve em terceiros. Uma ligação, uma pesquisa, escrever a primeira linha, dizer em voz alta para você mesmo o que você quer, marcar algo num calendário, contar para alguém, criar um portfólio do que você já realizou para apresentar futuramente. Sabe, esses gestos parecem pequenos demais para importar, mas eles importam porque fazem algo muito específico. Eles interrompem o padrão de espera e mandam uma mensagem muito clara para o seu próprio sistema dizendo: eu estou em movimento. E isso faz toda a diferença. E quando você está em movimento, mesmo que devagar, mesmo que incerto, a energia muda, o pensamento muda. A relação que você tem com aquele projeto, aquela decisão, aquela possibilidade também muda. Não vamos esquecer disso. Mas voltando à história do homem que atravessou o rio, tem uma coisa que eu ainda não mencionei sobre a história e que talvez você não tenha notado. Quando o velho entrou na água, ele não entrou em linha reta. Ele balançou, em algum momento molhou até a cintura. Note que ele precisou ajustar o caminho no meio do caminho. Entendeu? Não existe travessia limpa. Não existe começo que não molhe a roupa. E talvez essa seja a ilusão maior que a gente carrega. A de que quando começar de verdade, vai ser elegante. Vai fazer sentido desde o primeiro passo. Vai ter uma lógica que os outros vão reconhecer e validar no ato. E às vezes vai, tá? Mas muitas vezes não. Às vezes você começa e o caminho se revela enquanto você anda. Às vezes você começa e você acaba percebendo que precisa ajustar a direção. Às vezes você vai começar e descobre que aquilo não era bem o que você pensava. E essa descoberta que parece um fracasso é, na verdade, uma das informações
mais valiosa que a vida podia te oferecer. E nada disso você consegue de dentro da margem. Eu preciso te dizer isso. Então hoje eu quero te deixar com uma prática, mas não do tipo que você vai fazer amanhã e esquecer depois de amanhã. É uma pergunta reflexiva que eu peço que você se faça com cuidado, com honestidade, sem pressa. A pergunta é: o que eu estou esperando para começar? Não porque não comecei ainda. Essa pergunta tem um julgamento embutido. Mas o que eu estou esperando? Como se você fosse descrever de fora, como um observador curioso, qual é a condição que você internamente estabeleceu. Eu estou esperando. Eu estou esperando o momento certo? Estou esperando que alguém me dê permissão? Estou esperando que o medo passe? Estou esperando que o plano fique perfeito? Estou esperando que eu me sinta diferente do que me sinto agora? Pois é, quando você encontrar a resposta honesta, eu quero que você faça uma segunda pergunta. Essa condição é real ou é uma proteção? E se for uma proteção, o que ela de fato está te protegendo? Porque talvez seja hora de agradecer a ela, reconhecer o que ela fez por você até aqui e dizer gentilmente que você vai dar esse passo mesmo assim. E depois, se você quiser, mas só se você quiser, escolha um gesto, um só. Não amanhã, hoje. Pode ser uma nota no celular, pode ser abrir um arquivo, pode ser uma mensagem, pode ser olhar no espelho e dizer o nome daquilo que você quer. Um gesto real que seja seu. Bem, chegamos ao fim do nosso encontro de hoje. Que prazer imenso foi estar com você hoje. Quero te deixar com a seguinte meditação. Começos têm uma qualidade especial. Eles são os únicos momentos da vida em que você ainda não sabe o que vai acontecer, em que tudo ainda é possível, em que você ainda não tem uma história para contar sobre aquilo, apenas um movimento para fazer. Existe um medo nisso, com certeza, mas existe também um estado de graça. A graça de não saber ainda o que você vai encontrar, a graça de ser iniciante de novo, a graça de estar por um instante completamente presente com uma possibilidade que ainda não virou passado. Cuide disso. E se alguém te perguntar como foi o começo, quando tudo tiver passado, eu espero que você possa dizer com honestidade: eu entrei na água, molhei a roupa e valeu. Agenda de atendimento, consultas comigo e outras informações você encontra no link inserido na descrição abaixo deste episódio. Obrigado por estar aqui, em relação comigo e em relação com você mesmo. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo momento juntos.